E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Não está tudo bem, não, né? Tá tudo ruim, tá tudo péssimo. O problema é de Renato Paiva, né? Vamos responsabilizar Renato Paiva? Desculpa eu estar entrando assim. É porque a gente passou o campeonato todo encontrando um bode expiatório para a situação atual do Bahia. Sempre responsabilizando o técnico e não também os jogadores. A gente ficou a vida toda achando que esses 7 meses, 6 meses, que todos os problemas do Bahia estavam em Renato Paiva. Não é isso? Tem gente que entende mais do que a gente, que são profissionais do assunto, mas encontrava a situação em Renato Paiva. Depois do jogo do Coritiba, eu passei por bem me acalmar. Né? Esses dias não fiz nenhuma gravação, estava viajando, mas retornei e dava a fazer comentário após o jogo do Coritiba. Mas não quis fazer comentário logo após, fazer gravação após o Coritiba, porque o meu pensamento é o da agora também. Bahia ganhou, meteu de 4, que maravilha, ótimo, do Coritiba. Excepcional o resultado. Mas o desempenho, para mim, pifo também. Ganhamos em 4 erros do goleiro, né? Em 4 erros, 4 falhas, que se não tivesse as falhas, o que seria da gente? E nós saímos com 4-0, sentindo que era o topo agora da tabela, de tudo isso aí. Que as coisas estariam mudado, e que o técnico que saiu era um miserável e o que estava chegando é o fenômeno do futebol. Confere? E agora? Vocês vão responsabilizar o técnico também ou os jogadores? Ou vamos responsabilizar os dois? O esquema tático mudou ou é o mesmo? Se é o mesmo esquema tático anterior, não deveria estar trazido um novo técnico. Confere? Como eu falo aqui que de técnico de louco e de médico a gente entende um pouco, mas tenho certeza absoluta que o que tem que mudar é, primeiro, a filosofia nossa, eu como torcedor, entender, e aqueles que são profissionais do assunto, para mim, na minha concepção, fala coisas que me desculpem. Tá bom? Como aqui eu não peço para ninguém se inscrever, eu quero que se inscreva no meu canal, né? Mas o cara talvez não goste da minha maneira de ser, de falar, como torcedor. Eu falo como torcedor. Como torcedor, o Bahia fez um jogo lá com o Coritiba, que não vi nada dentro de campo a não ser as falhas. É um time que, se eu observar bem, não teve uma jogada que eu pudesse me encarar direitinho, exceto a jogada de Everaldo no primeiro tempo, naquele jogo que ele chutou no pé da trave do lado esquerdo. Mas fora disso, o Bahia foi aquele time que a gente fala assim, ciscou no quintal dos outros, mas não comeu a galinha. Né? Aquele galo que cisca no quintal dos outros, mas não come a galinha. Aí acontece uma falha, você vai lá e pega. Confere? Então, no jogo de ontem não foi para mim diferente. O Santos entrou em campo melhor, entrou com 3 zagueiros, com aquele time que entra com 3 zagueiros, diz o seguinte, a minha zaga está batendo cabeça e eu preciso dar uma estabilidade à minha zaga para que essa bola possa chegar no meio de campo. Mas tem também um porém. O Bahia vem de uma euforia de 4, de uma mudança de técnico, e ele vem para cima da gente, a gente vai dar contrapartida para ele. É a gente que vai para cima do Bahia. Tá certo, gente? Vamos fazer assim? O Bahia vem com todo o fogo para cima da gente, a gente vai para cima dele, a gente vai mostrar que é o avesso, que é o contrário. E nesse sentido deu certo. O Bahia saiu do primeiro tempo de 1-0, em que o Santos jogou melhor. Confere? Veio para um segundo tempo. O Bahia entrou um pouquinho melhor em relação do que o primeiro. Mas aconteceu, saiu o primeiro gol do Bahia. Mas o Santos foi lá e se plantou ali. Disse, olha, vou continuar por aqui. O Bahia veio para cima da gente, a gente vai esperar para dar uma beliscada. E aí veio o gol do Bahia, claro, evidente. Depois o Santos empata o jogo. De uma bola parada, como também vira o jogo de uma bola parada. E onde é que entra aí? Renato Paiva é o culpado? Semi vai realmente ser o fenômeno, porque depois do resultado de 4 é o fenômeno. Eu, como torcedor, não quero fazer crítica nem ao lado do técnico e nem ao lado do jogador. Eu só hoje mudo minha mentalidade, hoje, já havia feito isso aí há muito tempo, que para mim é o seguinte, quando o time não está bem com o resultado dentro de campo, não responsabilizo só o técnico. Eu jogo no pacote todos os 11 que estão dentro de campo. Tá certo? Porque o futebol brasileiro e o atleta brasileiro está com essa mania. Se der tudo errado, é com o técnico. A torcida vai para cima do técnico, a imprensa vai para cima do técnico, muda o técnico.
E pronto. E é assim o caminho. Então venha com a gente. É só 2 minutinhos de prosa, mas esse é meu pensamento. Tá certo? É minha ideia de pensamento. E como torcedor, eu não vivo a euforia. Eu estou aqui do lado de cá falando o que eu penso e não vivo a euforia. Por isso que eu não gravei logo após o jogo do Bahia com o Coritiba, porque eu tinha esse pensamento, essa ideia. Mas se eu dissesse isso naquele momento, eu seria um louco. Um maluco de cabeça branca falando um bocado de merda aí. Não era isso? Porque, no mínimo, era isso que eu falar. Era isso que eu ia dizer. Confere? Mas a minha é essa aí. Eu estou aqui como torcedor, tanto quanto vocês aí, mas eu tenho que falar o que eu penso. Não vai agradar a vocês, né? Eu sei que não vai agradar a vocês. Sei que vocês não vão dar like, sei que vocês não vão se inscrever, porque vive euforia. A gente está vivendo essa euforia. Confere? Então vamos aqui? Vamos parar com essa euforia? Porque você não voltou? Então, calma aí que tá errado. Calma, Lúcio. Vamos aqui para aqui? Vamos lá para cá, porque ver se dá certo agora esse trem. Tá bom? Pronto. Tá aí. O Bahia, na minha concepção, jogou. É porque a gente fala o seguinte, quando a gente ganha, a gente tem mania de dizer assim, ganhamos, jogamos bem. Não, eu vou agradecer o resultado, mas vou fazer a avaliação do desempenho do time. Quanto ao Coritiba, o resultado é excepcional. O desempenho não mudou nada. É a mesma coisa. O resultado, sim. E eu volto a dizer que mais por erro do adversário do que eficiência nossa. Esse é meu ponto de vista. O volante Thiago Felipe lamentou a derrota de virada, né? Sofrida pelo Bahia contra o Santos 2-0. E o objetivo é trabalhar. Tá certo? E não viver euforia de momentos. O Bahia vai pegar o Flamengo e vai pegar o Goiás. O Santos vai pegar o Vasco. A gente vai ficar sempre vivendo assim, olha, vamos ver quem está abaixo da gente, tal, tal. O Bahia teve a oportunidade de sair na frente ontem, botar 7 pontos. O Bahia pegou 2 confrontos e tropeçou dentro de casa com o Vasco e com o Santos. Ganhou do Goiás lá fora, do Coritiba lá fora. Mas vivemos a euforia desse momento. Ah, que maravilha, que agora o time é 100%. Chegou o Semer, chegou não sei quem lá, chegou não sei quem. Né? Aí tudo que eu falava antes, hoje então eu falo como torcedor. E como torcedor, eu baixo um pouco a bola. E quando eu estou aqui no microfone, eu dou equilíbrio nesse pensamento. Não vivo essa euforia. Estou preparado para os momentos bons e momentos ruins. Mas eu vou estar sempre dizendo que responsável não pode ser somente uma pessoa enquanto os outros estão dentro de campo. Esse é o meu ponto de vista. Tá certo? Nesse confronto direto, a gente planejava matar os jogos em casa. Isso quem está falando é ele aqui, ó. Thiago Felipe, aqui, ó. Aqui? Ele aqui, ó. Matar os jogos dentro de casa. Coisa que não conseguimos fazer com o apoio de nossa torcida presente, nos incentivando. Né? O tempo todo, presente nos incentivando o tempo todo, o tempo inteiro. E nós, jogadores, jogamos fora. Então, está jogando fora, voltou a assumir nós, jogadores. E isso é vocês, cabra. É vocês que estão jogando fora. Querendo ter resposta imediata, tentando provar que o resultado de 4 poderia. E aí, não vou dizer que vocês subestimaram o Santos. Não é papel. O Santos não é time para ser subestimado para ninguém. Mas acreditavam que aquela euforia do 4-0 poderia trazer para o jogo de ontem. E, baseado nisso, o Santos contrapôs tudo isso, montou que esse entendimento seria do Bahia, dessa euforia e de vir para cima. O Santos foi lá e disse, não, nós vamos fazer o avesso do que ele está pensando. E deu certo, né? Essa é a situação. Sei que algumas pessoas não vão gostar da minha aqui, mas eu falo o que eu penso. Eu não estou ofendendo, não estou agredindo, não estou falando com ninguém. Estou dizendo meu ponto de vista, o que eu acho e o que eu penso. Tá certo? Cometemos erros e eu não culpo só o técnico. Eu culpo todos, um pacote.
Tá bom, saia, saia. É, eu responsabilizo um pacote por inteiro, tá bom? É esse meu pensamento, se você está sempre culpando. Vamos aqui para a classificação. Daí a classificação é essa aí mesmo, tá bom? Olha aí. Aqui tem o Goiás, que ainda vai fazer seu jogo, é a 23ª, tá vendo aqui, Ó. Você tem um Corinthians que vai fazer jogos ainda, tem um Internacional que vai fazer jogos ainda para compensar. Você tem um Cuiabá, você tem um Cruzeiro. Tá vendo aqui? Aqui vai fazer jogo para compensar ainda. Vamos aqui, E nós estamos aqui na 24ª rodada do campeonato. Uma média de 1 ponto por jogo. Isso dá 33,3%. 33,3% do que precisa, né? Só conseguiu fazer 1/3 dos pontos que disputou. Essa é a verdade, 1/3. E isso, na realidade, no conhecimento pouco de futebol que a gente tem, é um time prestes a ser rebaixado. Essa é a verdade. É verdade. Viver o momento. Se continuar com 33% dos pontos que disputa, a cada 3 jogos e ganhar a cada 3 jogos fazer 3 pontos, é um time condenado a ser rebaixado. Essa é a verdade. Está aqui. Vamos ver quais as partidas que irão acontecer. Aqui são rodadas atrasadas, da 15ª. Aqui essa jogada aqui é de São Paulo e Coritiba, aqui, América e Vasco. Segunda-feira, dia 25. Jogo atrasado. E aqui tem o próximo jogo do Bahia, que é dia 30, às 16 horas, no Maracanã. E cá embaixo, você encontra o Santos, jogando com o Vasco, já com um ânimo diferente, um gosto diferente, porque acreditou que a competição não é isso tudo, porque veio dentro de casa e pegou o Bahia nessa situação, depois de uma euforia de 4, casa cheia, e venceu, mostrou no psicológico do atleta que eles são capazes sim de reverter tudo isso e deixar o Bahia para trás. Tem ele aqui, Vasco, que vão se enfrentar, tá certo? E você pega o Goiás, que vai pegar o Botafogo, que é outro que está na ponta de espera do Bahia. O Coritiba pega o Atlético Paranaense, que é um clássico interno, é briga lá de grego entre eles lá. Confere? E o América enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada. Tá ok? Então, o que é que eu encontro aqui? O Bahia com o Flamengo. Depois desse jogo do Bahia com o Flamengo, ele pega o Fortaleza. Então, o Bahia vai pegar o Flamengo, mas aqui, as pessoas que estão abaixo dele, os times que estão abaixo do Bahia, tá certo? O Corinthians pega um clássico, o São Paulo, qualquer resultado. Aqui a gente aposta que o Cruzeiro possa ganhar do América. Confere? Que o Coritiba bater um clássico lá dentro, tomara que dê o Atlético. Santos e Vasco torcer por um empate. A gente começa a falar, né? Botafogo ganha o Goiás. A gente vai estar vivendo sempre isso. Tá bom? Esse é meu ponto de vista. Vocês podem até não concordar, mas eu tenho que ser sincero comigo como torcedor. O zagueiro Canu pediu desculpa à torcida e projetou o futuro com o Sêmen. Trabalhar. Né? Após a derrota da noite dessa segunda-feira, dia 18, o zagueiro Canu falou na saída de campo. Não tem explicação. Não vai encontrar explicação. É o técnico Renato Paiva? Não, porque antes você tinha um bode expiatório Renato Paiva. E o que chegou, você tem que dar tempo para ele trabalhar. Você tem que dar tempo para ele trabalhar. Então vai justificar tudo daqui para frente, que o pobre vai ter que trabalhar? E até quando essa carteira vai ser assinada de trabalho para a gente carimbar? Quando é que a carteira de trabalho vai estar assinada para carimbar tudo isso? Ninguém sabe. E vamos esperar carimbar? É esse o ponto de vista? Tá aí. Tá certo? Então esse é meu ponto de vista. Obrigado a todos vocês. Estou voltando
já para fazer nosso bate-papo aqui, como torcedor. O profissional eu não sou, nós somos torcedores. E como torcedor, estou de cabeça quente, como todos vocês estamos. Mas a realidade é essa. Viver a euforia de achar que no futebol brasileiro, tudo que tem de errado a gente responsabiliza o técnico, não. Eu sempre disse aqui o quê? Eu responsabilizo técnico e jogadores. Enquanto a gente não tirar essa cultura, a gente vai ficar por aí. Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Viver a nossa realidade, certo? E dizer que o Bahia bate cabeça. Bate cabeça. O Santos só ganhou 2 jogos no campeonato. Assim, acho que ganhou 2 jogos fora de casa, alguma coisa assim. E agora ganhou do adversário. Deu 3 lá dentro, meteu 2 aqui. E nessa disputa de quem quer ser rebaixado, se o Bahia não entender que ele está lutando para cada jogo o inferno de diante dele, que cada jogo é o último jogo da sua vida para não cair, fica difícil. Um abraço a todos vocês, obrigado, e vai desculpando pelo que eu disse, tá certo? Mas eu estou dizendo como torcedor, tão revoltado quanto vocês, ok? Obrigado, galera. Um abraço a todos.